Oiê, eu sou a Camille Oráculos e vou responder as perguntas que vocês fizeram lá na minha caixinha do Instagram. Para quem não me segue lá, então é @camibotelho com 2 T's. E uma vez por semana eu costumo fazer perguntinhas, né? Abrir caixinha, às vezes eu fazia caixinha anônima. E às vezes, como aconteceu essa semana, já que eu tava muito atrasada para gravar, né? Teve uma semana aí que eu não gravei. Como eu expliquei lá, eu tive uma cirurgia bem simples, né? Mas enfim, que eu precisei dedicar um pouco mais a minha atenção, a minha saúde, tá bom? E aí tem as perguntinhas que eu vou responder com o tarô, ou com baralho cigano, ou com esse baralho aqui que todo mundo gosta, que é o baralho dos arcanos maiores da cartomante, beleza? Então a primeira pergunta que eu tenho aqui é... eu tô usando hoje o iPad porque assim, ó, o que eu achei melhor fazer? Como às vezes alguém manda perguntas lá que são pessoas conhecidas, eu pedi pra TT dar print só da pergunta, sem mostrar quem era, e daí eu tô com as fotos aqui, e aí eu não sei quem mandou, tá bom? Então a primeira pergunta é: pai do meu filho está solteiro, chance de retornarmos? Vou começar com os arcanos maiores da cartomante. Quais as chances de reatarem? Então, existe uma chance, é uma chance bem pequena. A pergunta é, são as chances, né? Não se isso seria bom ou se isso seria ruim, né? Como eu não sei qual é o tipo de relação que vocês tiveram, né? Tudo depende. Mas conforme as recomendações aqui da carta, seria algo que levaria muito tempo, não seria algo para agora. Então, se tu tá procurando uma relação para agora, aqui já diz de cara que independente de ser o pai do teu filho, né, que é isso, né, independente de ser o pai do filho, ou ser alguma outra relação, a tua parte de relacionamentos agora, nesse momento, não é o canal. Tem muitas coisas ainda que tu tem, que estão aqui, que precisam ser trabalhadas, que tu precisa desenvolver, coisas que tu precisa olhar que talvez até agora tu não teve um momento para se dedicar a isso. Não quer dizer que isso vai demorar muitos anos, não, mas que no momento tu ainda tá fechada para olhar para essas questões, e aí muitas vezes acaba que tu acaba olhando para o passado, não é nem pela questão do sentimento, tá? Aqui já pelas cartas que vem depois, não é uma questão de sentimento, no sentido, eu quero voltar com o pai do meu filho porque ele é o amor da minha vida. Aqui não saiu nenhuma carta que simbolize o amor para além dessa aqui, a primeira, tá? Parece mais uma questão de eu queria estar numa relação, eu queria estar com alguém, né? Isso, a questão da minha solidão, o de eu estar solteira me ativa gatilhos que eu não gosto. Então, independente, para além, né? Eu tô dando uma resposta além do que foi perguntada, né? A questão de relacionamentos amorosos ainda ela vai demorar bastante tempo, mas não porque tu tá com os caminhos fechados pro amor, ou porque tu não é digna de ser amada, ou de estar dentro de uma relação, ou porque tu não vai conseguir achar um cara legal, né? Pela pergunta, imagino que é uma pessoa solteira, mas por isso, porque tu ainda tá nessa resistência de olhar para essas questões que tu precisa olhar, coisas que tu precisa confrontar, pontos que tu precisa valorizar em ti, limites que tu precisa estabelecer, porque senão vai entrar alguém na tua relação ou dentro da tua vida e vai acabar não te fazendo bem, porque daí a pessoa vai acabar estabelecendo essas questões. Aqui ainda pede para você, né, se abrir para o mundo, porque se fosse acontecer qualquer conciliação com o pai do teu filho, não seria algo positivo, apesar de não ter sido perguntado, né? Tem chances sim, mas são chances muito mínimas e muito distantes, talvez, assim, chutando aqui pelas cartas que saíram, poderia ser aquele tipo de situação que tu tá num momento de vulnerabilidade, ele tá num momento de vulnerabilidade, ou tá os dois solteiros, e aí um dia acaba rolando alguma questão, vocês acabam, né, tendo um remember, mas não seria algo que seria produtivo no sentido que parece aqui da energia de alguém que quer um relacionamento, tá?
Então, talvez uma ficada poderia acontecer, mas também não é algo que aconteceria agora. Então, aqui pede para você se abrir para o mundo, para redesenhar as suas próximas relações. Quando fala isso, assim, quando aparece essa questão de não é o momento de relacionamento, tu precisa olhar para algumas questões, eu sei que às vezes, claro, aqui é só uma pergunta, né? Não tô dando uma leitura completa da tua vida amorosa. Mas aí às vezes a pessoa fica assim, mas quais questões? Às vezes são para além dessas questões que eu comentei, de saber estabelecer limite, de saber de ser valorizada, né? De o que eu quero, que tipo de pessoa eu desejo. Às vezes é de construir mesmo uma estrutura mais forte de autoestima. Pode ser também alguma pessoa que ainda precisa desenvolver e explorar mais a sexualidade, se abrir mais para isso, talvez já esteja nesse caminho de fazer. Se tu já tá nesse caminho de, tipo, eu tô saindo mais, eu tô me abrindo mais para conhecer outras pessoas, pede também o cuidado de que não arranje pessoas que vão, né, desestabilizar o teu lado emocional, tá bom? Então, respondendo a pergunta, né, pai do filho está solteiro, as chances são poucas de que vocês reatem, tá? E se acontecesse isso de reatar, infelizmente não seria algo produtivo nem para vocês e talvez, muito provavelmente, pelo que eu entendo aqui, nem para o filho, tá bom? Para a relação que vocês têm. É isso. Beijo. Vamos para a próxima pergunta aqui. Deixa eu ver para os meus prints da caixinha, que eu não decorei, né, gente? Tá. Terminei meu namoro. É um fim definitivo? Vou responder com baralho cigano. Ui, saltou uma aqui. Eu não vou aceitar, tá? Mas se eu aceitasse, pra não deixar curiosa, chegou a embaralhar tudo aqui. Seria segurança, que diria que, a princípio, sim. É um fim definitivo, tá? Mas eu não gosto quando carta salta, eu não aceito e elas sabem disso. Então, deixa eu embaralhar aqui. Agora tá todo torto, gente. Agora vai. Vamos ver se é um fim definitivo. Então, saiu a carta dos obstáculos e saiu invertida, tá? A princípio, sim, é um fim definitivo. Esse homem, ele guarda muitos segredos ou coisas que você não sabe, tá? Não existe um caminho para a relação, talvez vocês já tiveram relação em outro momento, tá? E imagino que pelos obstáculos, a carta dos obstáculos saírem invertida, não é a primeira vez que isso acontece, tá? É saudável que tu tenha esses questionamentos, não foi um erro, não é um erro no sentido de caminho, porque aqui vem muito forte a energia de que não é a primeira vez que vocês terminam, tá? Se não for, talvez vocês reatem e talvez tenham um término mais adiante, tá? Mas aqui diz que esses caminhos, esses ruídos, esses problemas, eles não são de agora, por isso que eu imagino que não é a primeira vez que vocês têm um término, tá? Muito provavelmente isso aconteceu. Isso aconteceu muito provavelmente por coisas que esse homem guarda, segredos, coisas que ele esconde, tá? Saiu a carta dos livros, então é conhecimento oculto. Aqui vem esse homem como um cigano, tá? No meio disso aqui tudo não é boa coisa. Mas, que é a mensagem aqui que eu tava tentando entender da cigana, que é o seguinte. Às vezes a gente tem uma relação e termina com essa pessoa e volta com essa pessoa
E às vezes a gente fica assim, né? Deixa eu só focar aqui na pergunta que foi feita, para eu não me perder nas reflexões e acabar não te dando a resposta, né? Mas é que me veio uma mensagem. Se é um fim definitivo, tá? Então tô alinhada aqui com o que tá vindo. O que acontece? Aí às vezes a gente termina, volta com uma pessoa. Às vezes a gente pergunta para as cartas, devo voltar? Às vezes até a carta fala assim, olha, é positivo que volte, mas a gente tem que entender o positivo, tá? Porque isso já me aconteceu. Eu vou dar um exemplo. Às vezes você volta com a pessoa e vocês não vão ter um final feliz, vocês não vão, né, talvez ter os objetivos, o que tu tinha imaginado na tua cabeça de construir com aquela pessoa. Mas é positivo e sai às vezes na carta positivo, justamente porque a gente precisa voltar com aquela pessoa mais uma vez, enxergar que aquela relação não é pra gente, entender, sabe quando assim, ó, tipo, a pessoa vai, pronta, faz coisas que não são legais e a gente vai relevando, daí na última vez, aquela é a última vez, a gente nunca sabe qual é a última gota, sabe, que enche o copo e transborda. Aqui não diz que você deveria voltar com essa pessoa, mas mostra que não é a primeira vez que vocês terminam, por isso que eu tô reforçando. Se é a primeira vez, é porque terá uma outra vez, tá? Mas é um homem que ele talvez seja muito charmoso, que tenham atributos nele que te chamem a atenção, que te seduzam, que te deixem atraída, mas é uma pessoa com muitos segredos, com coisas muito assim, muito tristes, que não fariam feliz, sabe? Tipo, não te faria feliz mesmo. Chega a me dar uma tristeza, assim, quando eu vejo aqui, porque eu não tô passando pano pra homem, né? Que às vezes as pessoas vêm com essas críticas, tá passando pano. Não. As pessoas, elas fazem o que fazem, e a maioria das pessoas, né? Ninguém é santo, todo mundo tem o lado luz e o lado sombra. E esse homem não é diferente, ele passou por situações aqui, talvez em algum momento ele já foi trocado, algum não, acho que talvez mais de alguma vez ele já foi trocado, e para relacionamento amoroso ele se embruteceu, então ele não consegue ter uma relação que ele trate uma mulher de igual para igual. Ele não vai sentar, por exemplo, né, porque vem a carta dos livros, e conversar contigo e te dizer que, olha, eu já passei por isso, já passei por aquilo, então eu tenho os meus gatilhos, e às vezes não vai acontecer. Isso é quando uma pessoa, quando um homem passa por situações, como mulheres passam, né? Tô aqui falando do lado masculino. Mas a grande parte dos homens, quando eles passam por essas situações, alguns se fecham, alguns tentam se curar. E no caso específico desse homem aqui, a forma dele se curar, não tô dizendo que é certa, só tô dizendo que é como funciona. É se embrutecendo com as mulheres, não no sentido agressivo de agredir, de bater, mas de fazer as mulheres se sentirem humilhadas, se sentirem só mais uma, sabe? Porque ele se sentiu em alguma relação, e aqui me parece que é mais de uma pessoa assim. Me parece também que, para além de relação amorosa que esse homem já enfrentou, de se sentir só mais um, de ter sido sacaneado, humilhado, isso tem muita ligação com a mãe. Eu não sei se ele tem irmãos, se tem irmã, não sei. Mas é como se a forma que a mãe dele tratou ele já era como se ele fosse só mais um, sabe? Não tratou ele como, o queridinho da mamãe. Talvez ele não diga isso, talvez na rede social. Que é aquela coisa, né? A gente entra no Instagram, a pessoa tá lá com foto pai, da mãe, minha família é perfeita, sou gratidão, minha mãe, minha rainha. Mas não quer dizer que não tenha muitas mágoas e ressentimentos, porque nossos pais, né, são seres humanos que erram e a gente se chateia com esses erros. Não tem como, né, a gente não ter mágoas, não ter dores, né, com relação à nossa criação. A maioria das famílias são disfuncionais, né, mas eu tô te explicando o porquê que não vai ter uma relação, entendeu? Não é uma questão tua, é uma questão dele. E talvez em algum momento tu sinta essa diferença, eu não sei o que é, tá? Mas talvez tu ative alguns gatilhos. Tem mulheres específicas que vão ativar alguns gatilhos desse homem que ele vai se tornar pior, tá? Então, às vezes, tu tem questões com a tua mãe e são as mesmas questões que ele teve com a mãe dele, dando um exemplo aqui. E aí vocês se encontram e se chocam
porque os dois vêm com essa dor e aí um acaba sendo vítima do outro. No caso, tu seria vítima dele nessa situação. Então, não se permita estar nessa situação, tá? A escolha é sempre de vocês, né? Quando vocês fazem uma pergunta, eu sempre digo isso, né? Mas a energia aqui diz que não seria um bom caminho vocês reatarem. E se isso acontecer, não é algo para ser produtivo. Se for produtivo, é nesse sentido que eu falei, sabe? De você enxergar que, olha, realmente não tem cabimento, eu não quero mais ele e não quero mais nenhuma pessoa que me trate dessa forma, tá bom? Beijo aí pra você. A próxima pergunta aqui. Vamos lá, voltar aos meus prints da caixinha. Até tirei print, porque depois a caixinha é só 24 horas, eu nunca respondo no mesmo momento, né? Respondo no momento que seja mais tranquilo, e daí eu tirei fotinho. Vamos lá. Amiga, meu aniversário hoje. Tire uma carta para o novo ciclo. Ai, que legal, parabéns, feliz aniversário. Depois eu vou ver quem foi que me mandou para eu dar um parabéns lá no WhatsApp ou no Instagram. Mas feliz aniversário, que seja um ciclo de muita luz, de muito sucesso, de muita prosperidade, de muita força, tá? Abril é o janeiro do ano astrológico, então abril as coisas começam realmente a abrir, a acontecer na nossa vida. Conta comigo, com a minha energia positiva, que eu vou estar sempre aqui torcendo pra você. E vamos tirar carta para esse ciclo. Eu vou tirar com o tarô dos gatos. Vou tirar mais de uma carta, tá? Vou tirar 3 cartas aqui. Saltou, mas volta. Então, uma carta para cada... vamos botar aqui uns 4 meses... Cada 3 meses, por aí. Vamos... Os próximos 3 meses. E até o final do ano, tá? Mas eu vou dar uma de curiosa, eu vou olhar o que é o fundo do deck. 2 de copas, tá? Talvez tu esteja conhecendo alguém aí, ou interessado em alguém. Mas tem alguém para chegar até o final do ano que você vai ter climinhas de romance aqui, tá bom? Não sou eu que estou dizendo, é o baralho. Bom, o que aparece aqui para nós, então? Bom, o que eu vejo aqui, tá? Primeiro, Cavaleiro de Paus aqui mostrando alguns momentos que tu vai ter que ter bastante paciência, tá? Para colher algo que vai chegar até o final do ano, tá? Então vai ter alguns momentos ali de dificuldade, que tu vai ter que ter aquela paciência, aquele jogo de cintura, para entender sempre, quando tu pensa assim, nossa, isso aqui tá acontecendo, eu não sei como resolver, é temporário. Ai, mas isso aqui tá me irritando, essa situação tá me incomodando, é temporário, tá? Depois o 5 de Pentáculos confirmando isso, porque tem algo que vai acontecer que vai te desafiar, mas não é algo pro negativo, tá? Tu vai precisar o tempo todo até o final do ano, tá? Entrar na tua cabeça que é um novo ciclo, tem coisas novas, coisas melhores para acontecer e dentro disso vão ter alguns desafios. Se você enxergar como, nossa, meu Deus, tá dando errado, ou nossa, eu achei que era para ser de um jeito, era de outro, vai ser improdutivo. Hoje, inclusive, eu tava vendo um vídeo e agora me veio um pouco essa mensagem. Tem um canal lá no YouTube que eu gosto bastante, que é o canal da Bárbara, Desprograme-se, né? E ela tava falando, assim, que teve uma época que ela tava refletindo algumas situações que estavam acontecendo e tentando não baixar a vibração dela, tentando ser positiva, e ao mesmo tempo ela falava com os mentores dela, nossa, mas eu não tenho direito nem de reclamar, né? Porque a gente tem às vezes essa questão, né, de não vou reclamar que vai atrair mais, mas poxa, eu tenho direito de reclamar, olha o que tá acontecendo. E aí que o mentor dela pegou e falou assim, tá, você tá querendo que eu te dê permissão para sofrer? Você quer que eu permita que você sofra? Por quê? Porque tem algo bom que vai acontecer, mas até chegar nesse momento você vai precisar
ter esse jogo de cintura, essa sagacidade que eu acho que já tem. Aqui vem mais a mensagem para se reforçar, de que vão ter alguns desafios que tu vai ter que cuidar tua energia, te proteger, não esquecer que tu tá trilhando um caminho porque tu tem um objetivo final e que tu sabe qual é esse objetivo. Tem algumas recompensas também que vão acontecer, mas é isso, são recompensas, são coisas boas que vêm, mas que tem esses desafios nos encaixes ao longo desse período aí de maio até dezembro, que você vai precisar um pouquinho ser resiliente, sabe? Que aí, às vezes a gente joga tudo pro ar ou se irrita. Não faça isso. Pensa assim, é só mais um desafio para chegar onde eu quero chegar, porque tem, né, muita coisa boa para acontecer, vai chegar na tua patinha, tá? É isso, feliz aniversário, desejo tudo de bom e um beijo, aproveita esse dia. Para a próxima perguntinha, vamos lá. É a última, tá, gente? O que o desenvolvimento mediúnico me reserva? Te amo, beijos. Nem sei quem é, mas eu te amo também, porque se tá dizendo que me ama, é porque eu amo de volta, tenho certeza. Vamos ver aqui. Vou ver como fazer uma rodada e vou girar então. Agora eu vou voltar para os arcanos aqui da cartomante. O que o desenvolvimento mediúnico te reserva? Deixa eu voltar, gente, assim, antes, porque eu vi uma coisa assim, de dar um exemplo que aconteceu com a minha esposa, né? Início do ano, não sei se início do ano, assim, mas no primeiro trimestre ali, para voltar para essa mensagem aqui do aniversariante. Ela foi demitida do emprego dela e um dia depois ela conseguiu outro emprego, tá? Com uma situação bem melhor, mais promissora, um dia depois. Não deu tempo nem de ficar triste, de meu Deus, o que eu vou fazer? Porque no outro dia ela já conseguiu, depois ela viu outras estratégias, claro, ela não trabalhava só nesse local. Então pensar assim, que às vezes a gente quer um tipo de vida, um estilo de vida que a gente tem em mente, e aí acontecem certas coisas que a gente fica, meu Deus, tá dando errado, e não tá dando errado. Vai dar certo no final, sabe? Quando a gente tem objetivos, quando a gente tem coisas na nossa cabeça, desejos, se tem esse desejo, né, na tua alma, é porque é possível, né? Eu não tenho desejo de ser astronauta, tá? Não tá na minha alma, eu não faço nenhum movimento para isso. Mas aquilo que a gente tem esse desejo dentro da nossa alma, tem esse objetivo, é porque existe a permissão do universo para que aconteça. E aí dentro desse percurso, às vezes, podem ter alguns desafios, que nem nesse caso foi uma situação de desemprego. Não sei qual é o desafio que vai se apresentar na tua, às vezes muda um chefe, às vezes muda um setor, porque me pareceu algo no trabalho, tá? Mas para que você não tire de mente que você tem um objetivo e que ele vai acontecer onde quer que tu esteja, tá? Me veio a mensagem de novo, tive que voltar. Beijo, agora eu vou voltar aqui para essa pessoa maravilhosa aqui, que depois eu quero saber quem é, que perguntou quais são o que o desenvolvimento mediúnico reserva. Vamos lá. Vamos lá aqui, que o desenvolvimento mediúnico te reserva. A sacerdotisa já me mostra aqui uma mulher, tá? Que tem muito conhecimento, tem muito conhecimento mediúnico da espiritualidade, é uma pessoa que respeita a espiritualidade. Como a gente tem nesse baralho aqui moderninho, eu já tô quase achando que eu sei quem é, tá? Alguém que talvez use a internet, né? Porque aqui a sacerdotisa ela vem com o computador, né? Um notebook na mão. Então é alguém que trabalha já com isso, é alguém que respeita muito, que quer saber quais são os próximos passos. A sacerdotisa, para além de ser uma mulher que tem conhecimento mediúnico, que já trabalha a espiritualidade, ela também tá entre duas colunas, tá? Tá entre o bem e o mal.
Aqui eu diria que é uma pessoa que já está equilibrada, sabe? Que tem um equilíbrio. E aí, o que que a espiritualidade já está te reservando? Vai ter algum momento aqui de entrega, de você precisar se entregar, de você confiar no desconhecido. Por mais que você conheça a espiritualidade, né? Porque aqui, como já saiu de cara a sacerdotisa, é alguém que realmente tem conhecimento sobre isso. Você se entregar, mesmo que você pense assim, mas você sabe assim, eu sei, eu estudo, eu frequento algum lugar e tal, a gente nunca sabe tudo, né? E aí, às vezes, quando a gente vai, pede algumas questões da nossa espiritualidade, ou mesmo que a gente não peça, se tem situações da espiritualidade que estão no nosso caminho para serem desenvolvidas, né? Sejam rituais, deixa eu ver outros exemplos, assim, ou coisas que a gente tem que fazer espiritualmente falando, aqui pede para que você se entregue, né? Porque essa é a carta do louco. De você confiar no desconhecido, de se jogar, de se abrir, tendo certeza, né, que não tá desamparada, que se você já tem esse conhecimento, você pode confiar, sabe que não tá, né, não tá só nesse caminho. Vai ter o teu guia te acompanhando, né? O louco aqui, que também é outra carta moderninha, é um cachorrinho. Então, aqui vem como um guia espiritual fiel te acompanhando, vem o sol te iluminando e olhando teus passos, mesmo que você esteja caminhando em falso, tá? Então, pede aqui que você se entregue, porque o que é a espiritualidade, que é a pergunta, né? O que ela te reserva é o mundo, sai a carta do mundo. Vão ter coisas que você vai aprender, que você vai poder utilizar não só para você, mas para sua vida mesmo, sabe? Na sua vida profissional. Vão ter coisas que vão te ser repassadas, conhecimentos que vão ser te ensinado, coisas que vão ser sistematizadas e vão ser passadas para ti e que vão te ajudar muito até o final do ano, tá? Talvez em 21 dias, você pode contar aí, umas 3 semanas, você vai entender melhor o que, que é isso que você vai receber, né? Essa ferramenta. Aqui me vem alguma ferramenta, alguma coisa que vai ser entregue. Não me parece que aqui é, por exemplo, uma mensagem sublime. Não. É alguma ferramenta que daqui a 3 semanas você vai receber e você vai entender o que eu estou dizendo, tá? E aí você vai entender o que, que a espiritualidade ela quer de ti, o que, que ela tá colocando no teu caminho, tá bom? Mas é isso. É alguém aqui que tem um caminho muito bonito na espiritualidade, um caminho muito a ser construído, o mundo, né? Vem a carta do mundo, e que vai precisar fazer isso, confiar, perder um pouquinho, abrir mão um pouquinho do controle para que a espiritualidade ela possa agir e possa fazer as coisas, tá? Sempre tendo em mente, né, que você não tá desamparada, não tá sozinha fazendo esse caminho, não é um caminho falso, ele parece aqui, né, um caminho falso, mas ele não é, tá bom? Beijo!